irmãos, que a paz esteja convosco. Eu me chamo Irmão Dave e a partir de hoje estaremos aqui passando vários vídeos para vocês. Títulos polêmicos, agradáveis, mas que nós viemos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz que examinai as Escrituras para que não sejais enganados. Bem, e hoje nós vamos falar: as coisas deste mundo são agradáveis a Deus? Por quê? Eu venho a trazer esse título para vocês. Porque vieram pessoas até mim e perguntaram: o que é agradável a Deus nesse mundo e o que não é? Será que ir em uma festa de músicas secundárias tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem alguma coisa a ver ter muito dinheiro? Tem alguma coisa a ver gostar das coisas desse mundo? Mas, primeiramente, vamos saber o que exatamente a Bíblia diz sobre as coisas desse mundo. E vamos começar a falar, e vamos falar sobre que no Evangelho de Lucas, do capítulo 4, do versículo 6, vamos ler aqui o que a palavra de Deus diz. E lhe disse: e eu te darei todas as coisas desse mundo, e todo o seu resplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Bem, essa passagem é a passagem de Jesus quando ele está no deserto e é tentado. E chega a um certo ponto que Jesus é levado ao alto monte. E lá Satanás o oferece vários reinos desse mundo. E detalhe, ele diz: porque me foi me dado e dou a quem quero. E diante disso, nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o mundo. Então, nós podemos ir a um show, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de um show. Chegou uma pessoa até mim e falou: David, eu não vejo nada demais ir a um show secundário, por exemplo, de Zezé de Camargo e Luciano, ou de vários outros títulos que eu poderia aqui citar. E eu disse: mas será que esse tipo de show é agradável a Deus? O ambiente? Esse ambiente é agradável a Deus? Eu acredito que o show, talvez, as músicas que esse cantor vai realizar, não tenha nada demais, não venha falar de prostituição, não venha falar de drogas e de morte. Mas, e o ambiente? E esse lugar? É propício para o cristão? É propício para nós que buscamos seguir diante de Deus? Na palavra de Deus, vamos ver exatamente o que a Bíblia diz sobre isso. Devemos, sim, estar nas coisas desse mundo. Vimos lá no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 6, de que Jesus, o próprio Deus, recusou os reinos desse mundo. Mas, e nós? Lá em Romanos, do capítulo 12, do versículo 2, diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus está dizendo para que nós não se agradar desse mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, para que sejas capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Eis aí mais um versículo.
Um versículo que lá no livro de Romanos, nas suas cartas, o apóstolo Paulo está dizendo, não se agradem. Não se agradem às coisas desse mundo. Não venha amar a esse mundo, mas sim viemos sim a fazer a vontade de Deus. Procurar saber qual é a vontade de Deus e se aperfeiçoar conforme a vontade de Deus. Ele está dizendo aqui que não é para que a gente venha a se agradar do mundo. Ele mesmo aqui o versículo diz aqui para que nós não viemos a se agradar do mundo. E se buscarmos mais, lá nas cartas, nas epístolas de 1 João, do capítulo 12, do versículo 15, diz assim, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acho que esse versículo aqui eu poderia encerrar esse vídeo nesse momento. É um versículo que nos mostra muito que Deus ele quer que nós venhamos a amar a tua mensagem, amar a Ele e buscarmos viver com Ele. Buscar viver qual é a perfeita vontade de Deus. E aí eles nos mostra esse versículo que está em 1 João, do capítulo 2, do versículo 15, que diz, não amem o mundo. É bem claro. E nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E creio que nós acreditamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sei que há vontades na nossa carne de fazer coisas que agradam o mundo. Às vezes perguntamos para nós mesmos, mas talvez isso não é nada demais. Mas buscamos um entendimento para Deus. Será que isso é nada demais? Será que essas coisas vai nos prejudicar? Ou vai nos melhorar espiritualmente? Vamos buscar o que exatamente a palavra de Deus quer nos ensinar. Eu sei que todos nós somos pecadores. E todos nós procuramos não pecar. Mas sempre vivemos no pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos sim viver contra o pecado e buscar não pecar. E a palavra de Deus é muito bem clara. Outro versículo que eu vou dizer para os irmãos está lá no livro de Tiago, do capítulo 1, do versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. A palavra, como eu disse para os irmãos, para quem esteja ouvindo e vendo esse vídeo nesse momento, nós chegamos a certos momentos que somos arrastados. Nós somos pescados pelo desejo do mal. E às vezes nós imos e às vezes deixamos o nosso desejo, o desejo da carne, ser arrastado, como esse versículo diz. E quando nós damos lugar ao desejo do mundo, ao desejo das coisas desse mundo, somos arrastados e levados ao abismo. Às vezes, quando deixamos o desejo da nossa carne nos arrastar e nos levar, às vezes não tem tempo de voltar. Então, para me concluir o estudo dessa aula de hoje, não vamos ser arrastados pelo desejo do mal, e sim arrastado pelo desejo do bem, pelas coisas do bem. Não vamos fazer conforme os ímpios, mas vamos fazer conforme a palavra de Deus. Podemos sim. Podemos fazer sim. Se você desejar no seu coração, eu quero fazer conforme a palavra de Deus, conseguimos. Conseguimos sim. A palavra de Deus lá em Salmos, do capítulo 1, do versículo 2 e 3, diz que não devemos
diz que não devemos ir conforme os desejos dos ímpios. E não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Porque o teu desejo, o desejo do Pai Eterno Celestial, diz que o teu desejo é que meditaremos na tua mensagem de dia e de noite. E assim eu agradeço por você ver esse vídeo e você assistir esse vídeo.